sua Bíblia em Hebreus 12, deixa aberto, a gente vai ler o texto daqui a pouco, mas deixa eu começar a mensagem de hoje começando com uma história que aconteceu na minha vida. Certa vez em um retiro de carnaval, lá da igreja de Botucatu, em que eu fazia parte, eu estava jogando futebol, e claro que não era apenas um futebol. Eu também estava querendo impressionar a minha, que na época era namorada, impressionar a Priscila com as minhas habilidades futebolísticas ou coisas parecidas, tentando pelo menos, né? Só que o grande problema é que na lateral daquele campo de futebol, adivinha o que tinha? Não sei o que dá na cabeça de uma pessoa fazer isso, mas tinha aquela planta com espinhos, que a gente chama de coroa de Cristo. E claro que alguém iria pisar, iria se machucar naquela coroa de Cristo. E adivinha quem se machucou? Eu, obviamente. Eu fui tentar tirar a bola do adversário e eu pisei justo no espinho. E o espinho não só raspou no pé, mas ele entrou profundamente. E aí, gritando de dor, eu fui tirado do campo e socorrido por quem? Claro, pela minha namorada. Que naquela hora eu já estava passando vergonha de tanta dor que eu estava sentindo, me segurando para mostrar ali, não, eu sou homem e tal, mas não deu certo, porque ela logo pegou uma pinça para tirar aquele espinho, e eu detesto dor. É claro, ninguém gosta de sentir dor, né? Mas eu odeio, literalmente eu odeio mesmo. Só que enquanto ela tentava puxar o espinho que estava fundo no pé, eu gritava e mandava ela parar. Então eu queria impressionar e agora eu comecei a passar vergonha. Eu sabia que tinha que tirar aquele espinho. Só que ao mesmo tempo eu pensava em deixar o espinho ali. Bom, deixa. Uma hora esse espinho vai sair, quando estiver tomando banho, uma hora ele sai. Só que eu sabia que na verdade ele não ia sair coisa alguma. O que ia acontecer na verdade é que se o espinho continuasse ali dentro, provavelmente iria até infeccionar o pé. E com o tempo que fosse passando, a cada dia que fosse passando, eu ia sentir cada vez mais dor. Então eu precisava tirar aquele espinho naquela hora. Mas o meu pensamento era, não, deixa aí, eu não vou aguentar. A dor era inevitável. Eu precisava sentir essa dor. Mas, se eu não tirasse, com certeza as consequências seriam piores. E é claro que naquela hora, né, a Priscila, ela estava, eu chorando de dor, eu gritando de dor, e ela ali, ai, coitadinho do meu namorado, que está assistindo dor. Não, coisa nenhuma, ela estava dando risada, falou assim, vai, tira logo esse negócio, vira homem. E aí, eu cada vez mais sentia mais vergonha. Antes de eu continuar essa história, o que essa história tem a ver com disciplina? Eu quero pensar com vocês a respeito disso, já vamos falar, vamos voltar nessa história do início. O quanto que é necessário a gente tirar alguns espinhos da nossa vida. Mas antes de nós continuarmos, eu quero ler esse texto de Hebreus que eu pedi para você abrir, agora no começo. Hebreus 12, de 4 a 11. Vamos ler? Hebreus 12, de 4 a 11. Diz assim: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo,
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Hoje nós vamos falar sobre disciplina. E o que a nossa história do início tem a ver com disciplina? O que espinho e jogar futebol e tentar impressionar a namorada tem a ver com disciplina? Eu já vou dizer logo no início, então eu não vou, já vou falar logo sobre esse tema. Quando eu estava estudando o texto, eu comecei a associar essa história do espinho com a disciplina de um filho. E quando entra um espinho na carne de um filho, a primeira coisa, espinho mesmo, a primeira coisa da reação de um pai ou de um parente é: eu quero tirar esse espinho. Seria muito ruim, ou seria um péssimo pai se o pai virasse e dissesse: deixa esse espinho aí, uma hora sai. Isso seria péssimo. O que os pais precisam fazer? Qual seria a reação natural de um pai se o filho pisasse no espinho? Não, fazer o máximo possível para tirar. Mesmo que isso seja difícil, mesmo que o pai não goste de sangue, é automático que o pai faça isso. Ou no mínimo leve o filho para o hospital para tentar tirar aquilo. Da mesma forma, quando entra o pecado na vida de um filho, a reação do pai deveria ser exatamente a mesma. Eu vou fazer o máximo para tirar o pecado. O problema é que muitos pais não pensam muito dessa forma. O pecado está entrando na vida daquele filho e ele está deixando. Deixa. Uma hora o pecado sai. É a fase. Ele é adolescente. Ele tem problemas nessas áreas, mas uma hora ele vai crescer e esse pecado vai sair da vida dele. Só que o que muita gente tem falado aqui é que tempo não cura, tempo não perdoa, tempo não tira pecado, tempo só agrava o pecado. E cada vez mais que se deixa passar, o pecado vai corroendo a vida do filho. Existem inúmeros segmentos de criação de filhos que são totalmente contrários à Bíblia, e eles estão entrando em nossas igrejas, e estão sendo pregados por aí afora em muitas igrejas, mas principalmente sido ensinados em jornais, em revistas, em televisão, de qualquer forma. Uma deles, existe a ideia de que o pai ele nunca pode falar não para o seu filho. Então você nunca pode falar não para o seu filho. Então se o filho quiser comer chocolate antes do almoço, tudo bem, filhinho, você pode comer chocolate antes do almoço. Eu não posso dizer não para você, porque você é meu filho querido, eu não posso dizer não. Quem sou eu para impedir o meu filho de comer chocolate antes do almoço? Uma segunda ideia, e talvez junto com essa primeira, é a ideia do afeto, que você deve demonstrar afeto e carinho ao seu filho a todo momento. Você não pode gritar com ele, você não pode disciplinar o seu filho, você não pode fazer cara feia, porque isso pode traumatizar o seu filho. Então você sempre tem que estar sorrindo e alegre e contente, e nunca pode demonstrar as coisas ruins para o seu filho. Finalmente, existe também uma totalmente inversa, que é o pai que espanca o seu filho sem nem o filho saber o porquê. Toda hora grita, toda hora xinga de todos os nomes, joga coisas nele, chama ele de inútil, de imprestável, diz que ele não vai ser ninguém na vida, e só fala mal do seu filho para outras pessoas, e às vezes quando fala mal do seu filho para outras pessoas, ainda fala na presença do filho. E isso também, de certo modo, com certeza vai traumatizá-lo. Só que muitas vezes a gente acha que só essa terceira é prejudicial. Só essa que você agride o seu filho, que você bate o seu filho, que você xinga o seu filho, só essa é prejudicial. As duas primeiras, que é do afeto e é que você não pode dizer não para o seu filho, não é prejudicial. Só que quando a gente começa
a olhar para a palavra de Deus, a gente vê que todas essas três são prejudiciais, sim, para os filhos. E que a Bíblia ensina uma nova ou uma antiga forma disciplinar. Então, todas essas três ideias de criação, elas são pregadas em revistas, sites, jornais, na TV, e elas são tão ruins quanto, e podem trazer tanto traumas, tanto prejuízos quanto. Lembra a ideia do espinho que eu falei no começo? Aqui, nessas três formas, nenhum pai está interessado em tirar o espinho. O filho diz: pai, eu não quero tirar esse espinho, eu vou deixar aqui no meu pé, tá bom? E aí o pai responde: ai filho, está doendo o espinho, né? Mas deixa aí, uma hora sai, eu vou dar um beijinho e vai sarar, mas eu não vou tirar o espinho. Do contrário, seria: pai, eu pisei no espinho jogando futebol. E então o pai responde: ô menino imprestável, você não faz nada certo, nem para jogar bola você presta. Tem que ir pisar no espinho. Agora se vira, arranca com o dente. Essas duas formas são prejudiciais ao filho. Uma, o pai, ele acha que está demonstrando carinho, e a outra, o pai não mostra carinho e amor nenhum. Mas qual desses tirou o espinho? Nenhum. Vamos inverter a palavra espinho para pecado? Nenhum pai aqui tirou o pecado do filho. O filho chega para o pai e diz: pai, eu pequei, mas eu posso continuar pecando? Claro, meu filho, fique à vontade, faça o que você bem quiser. Pai, eu pequei, mas eu posso continuar pecando? Ô moleque imprestável, para de pecar, só faz coisa inútil. Das duas, a pergunta que fica é: qual o pai de fato tem demonstrado amor? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos princípios essenciais na criação dos filhos. Lembra do que foi dito na semana passada? A gente tem que lembrar do que foi dito na semana passada, que ao exercer esses princípios, não significa que o seu filho será santo e perfeito. Então, na semana passada nós estudamos sobre Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Isso não significa que, ao aplicar esse princípio, quer dizer que ela vai se tornar uma pessoa santa e perfeita, mas ajuda, e ajuda muito. E esses princípios da palavra de Deus, nesses textos de Provérbios que a gente vai ver daqui a pouco, eles são princípios essenciais para a nossa vida. Então eu quero basear a nossa mensagem hoje, tanto nesse texto de Hebreus que nós acabamos de ler, e tanto em alguns textos de Provérbios que a gente vai ler daqui a pouco. E quero analisar com vocês 3 pontos, ok? 3 pontos. Primeiro ponto é sobre o que é a disciplina. O que é a disciplina? Talvez você pergunte: Samuel, mas o que é isso? Por que a disciplina é necessária? A gente leu esse texto de Hebreus, que fala tanto sobre disciplina, 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 mas o que é essa tal de disciplina? Como que eu devo fazer? Essas são perguntas que nós tentaremos responder hoje, tanto nesse sermão de hoje, e tanto no sermão da semana que vem. Então nós vamos estudar sobre princípios de disciplina, tanto hoje e tanto na semana que vem. Hoje eu quero olhar para alguns textos que falam sobre isso. Mas a primeira forma como nós devemos disciplinar os nossos filhos é da forma verbal. Da forma verbal, por meio do discipulado. Então a primeira maneira é que, por meio da fala, nós também devemos disciplinar nossos filhos. E essa, na verdade, é a mais importante. Há vários textos bíblicos que dizem que nós devemos instruir, ensinar e exortar os filhos. Como eu disse, que o José pregou em Provérbios 22, sobre instruir a criança no caminho que deve andar. A gente já falou sobre isso a semana passada. Algumas semanas atrás, eu preguei em Deuteronômio 6, em que fala exatamente sobre isso. De você ensinar a criança a todo momento. De você instruir ela a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, em todo momento. Toda hora você precisa ensinar a criança isso. Toda hora você precisa ensinar os seus filhos a isso. Você tem essas duas mensagens no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar depois.
Então hoje não quero me atentar muito para isso de forma verbal, mas eu quero olhar para um texto que fala sobre isso, que é Provérbios 9:9, em que diz, se você quiser abrir, você pode abrir, mas também está projetado aqui, então, se você quiser acompanhar, anotar, mas também vai ser projetado para a gente conseguir andar um pouco mais rápido, ok? Provérbios 9:9 diz assim: instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Então a palavra é clara. Olha, você quer tornar o seu filho uma pessoa sábia? Instrui. Seu filho não vai criar de uma hora para outra, hoje eu vou me tornar sábio. Não, você precisa instruir o seu filho, você precisa ensinar o seu filho a ser sábio. Aqui não está falando especificamente de um filho, mas está falando de maneira geral. Você quer que uma pessoa se torne uma pessoa sábia? Então, instrui a pessoa a se tornar uma pessoa sábia. Você vai ensinar o justo e ele crescerá em entendimento. Então, nós devemos instruir, nós devemos ensinar, nós devemos falar para o filho o porquê a gente faz o que faz. Devemos ensinar o certo e o errado, devemos ensinar como nós vivemos no mundo, mas devemos também ensinar principalmente a palavra de Deus. Como Deuteronômio diz, Deuteronômio 6, assentados ao andar, ao se deitar, ao se levantar, pelo caminho, nós devemos ensinar os filhos a amar ao Senhor. Se nós não ensinarmos os filhos com a boca, não só com as atitudes, mas com a boca também, sentar e ensinar, olha filho, isso acontece por causa disso, disso, disso. Filho, por que você não pode bater em uma criança na escola, em seu amigo na escola? Por causa disso, disso e disso. Filho, por que você tem que comer brócolis? Não só porque é saudável, mas é por causa disso, disso e disso, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo. Filho, por que a gente vai na igreja? A gente vai na igreja porque a gente tem que adorar a Deus. Filho, por que a gente lê a Bíblia? Porque a gente está escutando a palavra de Deus. Filho, por que a gente ora? Porque a gente quer falar com Deus. Só que, infelizmente, se a gente não ensinar o filho o que é o certo, o que é o errado e o porquê a gente faz o que faz, outras pessoas ensinarão. E pelo que nós temos visto pelo mundo aí afora, como estão as escolas, como estão as ruas, o que se é ensinado nas ruas, é muito preocupante. E a questão é, você vai deixar que as pessoas ensinem o seu filho, ou você vai ensinar o seu filho? Eu não quero me delongar nisso, porque também já temos falado há muito tempo sobre esse tema. Mas eu quero falar também no segundo ponto, na segunda parte, que a disciplina, o que é disciplina? A disciplina, além de ser verbal, ela também deve ser física. Ao mesmo tempo, então, que a disciplina deve ser falada, eu devo expressar, eu devo dizer, olha filho, a gente faz o que faz por causa disso, ela também deve ser física. E aqui, às vezes, dá até um medo de falar isso, dá até um medo de, por exemplo, colocar essa mensagem no YouTube, porque hoje, pelas coisas como tem andado, talvez eu seja até processado em falar isso, que você deve disciplinar o seu filho fisicamente, mas você deve disciplinar o seu filho fisicamente. E isso a palavra de Deus diz claramente, a gente já vai ver alguns textos sobre isso. Mas o filho, ele precisa entender que tudo o que ele faz tem consequências. O pecado tem consequências. O pecado dói. O pecado machuca. E você precisa ensinar o seu filho dessa forma. Mas Samuel, de onde você tirou essa ideia? Você está doido? Se você falar isso para alguma pessoa da igreja, o pai vai olhar para o filho e falar, está vendo? Ele tem que disciplinar. Então o pai vai espancar o filho. E vai ser um caso de polícia e você vai preso. Você está doido em falar isso? É claro que a gente não está falando de espancamento. A gente vai falar o que é. Mas nós precisamos, de acordo com a palavra, nós precisamos disciplinar os nossos filhos fisicamente. E eu tirei isso da palavra de Deus. Nós vamos ver alguns textos em Provérbios que falam a respeito disso claramente. Nós precisamos ir um pouco rápido. Então ele vai ser projetado para você não precisa abrir. Mas eu te recomendo que você anote esses textos, se você tem alguma caneta, para depois você dar uma olhada melhor, e talvez até sublinhar e marcar a sua Bíblia nesses textos.
primeiro texto é o de Provérbios 22, 15. E eu sublinhei ali e coloquei em negrito algumas palavras, para a gente prestar bem atenção o que a palavra de Deus diz. Provérbios 22, 15 diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. A vara da correção a livrará dela. Até fazer um parênteses aqui, esse texto a gente já podia parar por aqui, porque muitos pais criam os filhos, como eu disse, né, sem dizer não para o filho. Só que você está criando um filho tolo, porque ele não sabe o que ele quer, porque a tolice está ligada ao coração dela. Mas a vara corrige o filho e tira o filho da tolice. 13:24, Provérbios 13:24 diz: odeia o seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. Odeia o filho. Se você não disciplina o seu filho com vara, o que você está dizendo é: eu odeio o meu filho. Então, a ideia do afeto, você tem que sempre sorrir, nunca pode falar não, nunca pode brigar com o seu filho. O que você está dizendo é que eu odeio o meu filho. É por isso que eu não falo não para ele, porque eu odeio ele. Provérbios 23, 13 a 14, está projetado ali, diz: não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-a com a vara, tu a livrarás da sepultura. A gente vai ver mais alguns textos que falam a respeito disso mais para frente, mas perceba que nesses textos, que a disciplina verbal, ela não se ausenta da disciplina física. As duas andam juntas. Então, ao mesmo tempo que você deve instruir o seu filho, disciplinar o seu filho verbalmente, ao mesmo tempo você também tem que disciplinar, castigar com a vara. Não adianta simplesmente disciplinar o seu filho fisicamente e não ensinar a ele o que é o certo e o que é errado. Ele vai continuar fazendo, ou ele vai deixar de fazer por um tempo só para não apanhar, mas ele não entendeu ainda o porquê que ele não pode fazer aquilo. Ele precisa sentir também a dor da disciplina. Então as duas coisas andam juntas. Mas que vara é essa? Como que eu faço isso? Isso não é considerado como agressão? Eu não vou ser preso se eu fizer isso? Talvez daqui a um tempo a gente seja preso se a gente aplicar a vara no nosso filho. E daí? Qual é o problema de ser preso se a gente cumprir de fato a palavra de Deus? Nenhum. Diante disso, meu pai colocou algumas regras para a nossa família e que eu obviamente vou aplicar com os meus filhos quando eu tiver filhos, e recomendo fortemente que você faça com os seus filhos, se você ainda tem um filho pequeno, ou instrua outras pessoas a fazer dessa forma. A primeira regra é a vara. A palavra é clara em dizer que o que se deve usar na disciplina dos seus filhos é a vara. Essa palavra, a palavra shebet, literalmente significa um galho fino e seco de uma árvore. Essa é a minha opinião e eu sou bem chato a respeito disso. Porque para mim, a Bíblia diz vara. Não é chinelo, não é bastão de cola quente, não é soco na boca, não é o primeiro objeto que você vê na sua frente. A Bíblia é clara em dizer que é uma vara, um galho seco de uma árvore. Eu sou bem chato nisso, em acreditar que o que se deve, como se deve disciplinar o seu filho, é com uma vara. É com um galho seco e fino de uma árvore. O que meu pai fazia então? Meu pai pegava um pedaço seco e fino, e muitas vezes a gente tinha que ir lá pegar o galho seco. Uma vez minha irmã quebrou esse galho, e meu pai disse: agora vai lá fora, pega aquele galho de árvore, volta para casa, pega uma faca, tira todos os espinhos desse galho, deixa ele bem liso, bem perfeitinho, volta aqui, me dá o galho, e então você vai
ser disciplinada. E eu acredito nisso, de que o que se deve fazer é um galho fino e seco. A segunda regra, talvez isso escandalize você, mas é assim que eu vejo biblicamente como isso deve ser feito. A segunda regra é a regra dos 3. Isso é o Davi Murk conta, que existe uma musiquinha infantil que a gente deve ensinar para nossas crianças. A musiquinha é assim: 3 varadinhas só, eu aprendi de cor. Essa é a musiquinha. Porque o meu pai usava essa regra. Isso a gente não vê na palavra de Deus, mas é o suficiente. 3 varadinhas só. E eu aprendi muito bem de cor essas 3 varadinhas. Essas 3 varadinhas é o que basta. Você não precisa espancar o seu filho, dar 10, 15 e ficar batendo até ele aprender. Você não precisa também dar só uma bem de levinho, só. Não, você precisa dar uma quantidade em que o seu filho consiga sentir dor, em que arda, mas também não machuque o seu filho. Não vai causar marcas no seu filho. Então, 3 varadinhas basta. Aonde deve ser feitas essas 3 varadinhas? No lugar mais macio que a gente tem no corpo, e eu não preciso falar qual que é essa almofadinha que a gente tem naturalmente, em que provavelmente Deus criou essa almofadinha para isso mesmo, para esse propósito, para a gente aprender. Terceira, então 3 varadinhas basta. Terceira regra é a regra da conversa. Isso muitas vezes os pais falham, só disciplinam o filho, mas não tem uma conversa depois. Como nós falamos antes, a conversa ela é essencial. Meu pai e minha mãe, muitas vezes abria a palavra de Deus, mostrava na Bíblia qual era o meu pecado. Então meu pecado não era, porque você foi e colocou o dedo na tomada. Não, o seu pecado foi a desobediência. Filho, você é desobediente. Filho, você é egoísta. Pai, não quero compartilhar o meu brinquedo com aquele menino. Filho, você é egoísta. Você precisa entender na palavra que você é egoísta. Então tinha essa conversa. Meu pai então instruía, e é o que eu vou fazer com os meus filhos também, instruía onde eu estava pecando, e nós tínhamos esse tempo de conversa. Essa conversa é essencial. Quarto, é o pedido de perdão e oração. Quarta regra. Essa última a penúltima é a melhor parte, que é a oração. Depois de pedir perdão para o meu pai, ou contra quem eu pequei, eu também precisava pedir perdão para Deus. Porque eu não só pequei contra o meu pai, contra minha mãe, contra os meus irmãos, contra o meu colega, ou seja quem for. Eu também pequei contra Deus. E o filho precisa entender que ele está pecando contra Deus. Ele não está só pecando contra o Pai, ele está pecando contra o nosso Pai Celestial. Ele precisa pedir perdão para o Pai Celestial. Então a gente tinha aquele momento de oração em que eu, muitas vezes revoltado, chegava e pedia perdão para Deus. Quinta regra, quem corrige? Quem deve corrigir os filhos? Aqui é uma questão de opinião, mas eu tenho alguns princípios para pensar nisso. Eu creio que quem mais deve disciplinar a criança é o pai. Quem mais deve disciplinar. Isso não significa que a mãe não possa disciplinar. Claro que ela pode disciplinar. Na verdade, é a mãe que vai estar mais presente na vida da criança. Mas a disciplina do pai, ela é uma disciplina diferente da mãe para a criança. E o pai, e a criança precisa sentir a disciplina do pai. Então, para mim, não que a mãe possa disciplinar, ela pode sim disciplinar, e ela vai disciplinar talvez mais vezes do que o pai, mas o pai que é responsável pela disciplina. É o pai que é responsável em ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus. Muitas vezes, e eu acredito nisso, a mãe vai ter que virar para o filho e dizer: olha, vamos esperar o seu pai chegar em casa e ele vai disciplinar você. Muitas vezes vai ter que fazer isso. Isso não significa que a mãe não possa disciplinar naquele momento em que é necessário. Ela deve. Mas a obrigação é do pai. Os dois andam juntos, mas a obrigação é do pai. Diante de tudo isso que nós falamos, eu quero ler mais um texto para deixar claro
e que vai ser usado também como base do nosso próximo ponto. O texto é Provérbios 29, de 15 a 17, está sendo projetado ali, que diz assim, Provérbios 29, de 15 a 17: A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios proliferam, os crimes aumentam, mas os justos verão a queda dos ímpios. Corrige teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele agradará teu coração. Corrigir os filhos trará descanso ao pai. Mas os que não disciplinam os seus filhos não mostram que estão amando os seus filhos, mas têm demonstrado que odeiam os seus filhos. E com isso, o mal na terra aumenta. Os crimes aumentam. Por isso, o nosso segundo ponto é que a disciplina é uma prova de amor. Disciplina é uma prova de amor, tanto de Deus e tanto dos pais. Depois de tudo isso que nós falamos sobre o que é disciplina, você Samuel, ainda vai me dizer que é uma prova de amor? Está me dizendo que se eu pegar uma varadinha e dar 3 varadinhas no meu filho, está dizendo que isso é prova de amor? Samuel, isso é prova de ódio. Eu estou demonstrando que eu tenho raiva do meu filho, que eu tenho ira do meu filho, e por isso que eu vou bater no meu filho. Está mais parecendo então uma prova de ódio? Com certeza, não. E ao aplicar a disciplina, você vai perceber que você está fazendo isso porque você ama o seu filho. Volta comigo, mas também vai ser projetado o texto de Hebreus 12, de 5 a 8. Hebreus 12, vou abrir aqui, Hebreus 12, de 5 a 8, se você quiser acompanhar. Hebreus 12, texto que a gente leu no começo, né? Que diz assim, eu vou ler do 5 a 8. Já vos esquecestes do ânimo que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Olha o texto novamente. Olha o versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Se o Senhor disciplina os seus filhos dessa forma, nós também devemos disciplinar os nossos filhos dessa forma. Devemos disciplinar porque nós amamos Ele e porque nós estamos demonstrando o amor de Deus por esse nosso filho, pelos nossos filhos. O texto é claro que nós devemos aceitar a disciplina do Senhor. E muitas vezes nós não queremos aceitar. Ele continua dizendo que parece que a disciplina é por motivo de tristeza, é algo triste. Mas não, é de alegria. Porque se o teu pai te disciplina, quer dizer que ele te ama. Há pouco tempo atrás, eu conversei com 2 adolescentes e eu perguntei sobre o relacionamento que eles tinham com o seu pai. Os 2 disseram, tristes: eu gostaria muito que meu pai me exortasse. Eu gostaria muito que meu pai me disciplinasse mais. Gostaria muito mais que tivesse mais carinho dessa parte com meu pai. Meu pai não me disciplina. Meu pai nunca fala o que eu tenho que fazer. Eu não me lembro a última vez que meu pai brigou comigo, ou não me lembro a última vez que ele me deu um abraço. Os filhos estão pedindo por disciplina dos seus pais. Os filhos estão dizendo: olha, eu preciso da disciplina dos meus pais. É motivo de tristeza? Muitas vezes é motivo de tristeza, mas é o que os filhos querem. Alguns pais estão mais interessados em alguns momentos de paz, de sossego, de conforto com os seus filhos, e deixam de confrontar os seus filhos dos seus pecados e corrigir os seus filhos. Isso demonstra que o pai está mais interessado no seu próprio conforto do que na vida
do seu filho. Ele está dizendo para o seu filho: olha, deixa o espinho aí dentro. Deixa que o espinho uma hora sai. Eu não vou tirar a minha paz. Eu não tenho coragem de desligar a TV para ir disciplinar o meu filho. Deixa que uma hora meu filho ele entende que é errado. Eu não vou gastar as minhas energias. Eu não vou gastar o meu tempo disciplinando o meu filho. Então deixa. Mas como nós lemos anteriormente, Provérbios 29:17 diz claramente que o pai que corrige o filho receberá descanso e paz. Mas outro texto diz que o pai, a gente já vai ler daqui a pouco, odeia, o que não disciplina o seu filho, odeia o seu filho. O filho que nunca foi corrigido por ser rebelde, sempre será rebelde. E isso uma hora vai aborrecer o seu pai. Vai ser projetado ele também, mas o texto de Provérbios 13, versículo 24 diz: odeia o seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. É uma prova de amor. Se você poupa o seu filho da vara, você está dizendo: olha, eu odeio meu filho. E os filhos, a conversa com os adolescentes, e quando você vai conversar com algum outro adolescente, diz: olha, eu nunca fui disciplinado pelo meu pai, sempre foi pela minha mãe, ou nunca tive disciplina alguma. E eu queria isso, porque isso é uma prova de que o meu pai de fato me ama. Sabe o que você mostra então para o seu filho que você não, quando você não disciplina ele, que você odeia o seu filho, que você prefere mais o seu conforto, que você tem medo de corrigir, que você é um covarde. Quero alguns exemplos de pessoas que não disciplinaram os seus filhos e que complicou a vida de muitas pessoas, não só dos filhos, mas de muitas pessoas. Eu não vou abrir no texto, mas você pode abrir depois algumas falhas bíblicas que a gente vê. Pode passar mais um? O primeiro é Jacó com Simeão, em Gênesis 34, 5. Jacó não quis disciplinar o seu filho, Jacó não quis conversar com o seu filho. Um outro exemplo, a gente vai ter uma mensagem sobre isso daqui a 2 semanas, é sobre Hofni e Finéias, os filhos de Eli, lá em 1 Samuel 3, de 12 a 13. Eli, que era sacerdote, não quis disciplinar os seus filhos, nunca disciplinou os seus filhos, nunca corrigiu os seus filhos. E isso causou não só a morte dos filhos, não só a própria morte de Eli, mas também a morte de 30.000 israelitas. E também a arca do Senhor ter sido roubada, porque Eli não queria disciplinar o seu filho. Nós vemos também um outro exemplo de Davi com o seu filho Absalão, um assassino. E Davi, lá em 2 Samuel 13 a 21, admite isso, que tinha pecado por deixar o seu filho fazer o que ele bem entendia. Então, por último ponto, eu quero mostrar que a disciplina, ela salva o seu filho de uma morte prematura. Como eu acabei de citar essas histórias trágicas e a de Hofni e Finéias, de ter levado não só a morte deles, mas também a morte de 30.000 israelitas. E é isso que acontece. Quando a gente não disciplina os nossos filhos, a gente faz com que o mal cresça, com que a impunidade cresça, com que os crimes cresçam cada dia mais no nosso mundo. Então, terceiro ponto, a disciplina salva da morte. Eu quero ler com vocês, voltar para Hebreus, e ler os versículos 10. Aliás, vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Se você, Hebreus 12, de 9 a 11. Vamos ler. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles, nossos pais, nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade.
Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Eu comecei dizendo no começo do sermão que a dor para se tirar um espinho, ela é inevitável. Nós precisamos dela para tirar o espinho. Nós precisamos da dor para tirar os espinhos que estão dentro do nosso coração. Nós precisamos da disciplina. E não só os filhos, mas nós adultos precisamos da disciplina do Senhor. E o Senhor constantemente nos disciplina para que nós sejamos moldados conforme a imagem de Cristo. Mas como uma dor pode livrar a gente da morte? Como uma dor ela pode ser boa? A dor nunca é algo bom. De fato o texto diz, olha, parece que nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, ela é de tristeza. Então parece que a dor é algo ruim, parece que a dor sempre é algo péssimo, horrível. Mas você já ouviu falar de uma doença chamada hanseníase? Ou mais conhecida, a doença da lepra? Talvez já tenha escutado falar. A gente conhece essa doença, e eu pensava que quando era criança, que de repente, os dedos, orelhas e outros membros das pessoas que têm essa doença simplesmente caem. Então, apodrece e cai. Eu pensava que era dessa forma. Só que o problema dessa doença não é isso. Isso ao mesmo tempo pode acontecer, muitas vezes acontece, começa a se apodrecer, mas o maior problema dessa doença não é isso. O maior problema dessa doença é algo simples. Sabe qual é? A pessoa que tem essa doença, ela não sente dor. Ela não sente dor. Mas Samuel, o que tem de problema nisso? Na verdade, isso é algo bom. Afinal, ela não sente dor. Essa doença, ela impede que a pessoa sinta dor em vários locais. E como que isso pode ser algo ruim? Imagina se ela está cozinhando e de repente ela se queima na panela. Qual que é a nossa reação quando a gente se queima na panela? Tira o dedo. Qual que é a reação de uma pessoa que não sente dor? Continua com o dedo na panela. E aquilo vai queimando, e vai queimando, e vai queimando. A nossa reação, então, quando a gente sente dor, a gente tem uma reação de tirar, porque a gente sentiu aquela dor. A reação de uma pessoa que tem hanseníase não tem nenhuma reação. E com isso, aquilo vai queimando. Não só queimando, mas quando está cortando alguma coisa, corta um dedo. E muitas vezes acontece diversos acidentes graves em uma pessoa como essa por causa disso. Se você não sentir dor, você pode acabar morrendo. Então a dor, em certo sentido, literalmente dessa doença, e a dor para nós fisicamente, ela é algo bom. A dor é uma proteção do corpo. A dor é algo bom para o nosso corpo. E é exatamente isso que acontece com a disciplina. Olhando novamente para Provérbios 23, 13 a 14, em que diz: não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com vara, ela não morrerá. Castigando-a com vara, tu a livrarás da sepultura. Para livrar a criança da morte, para livrar o filho da morte, ela precisa sentir dor. E isso é uma demonstração que você ama o seu filho, que você está protegendo o seu filho, que você está livrando o seu filho da morte. Diante disso, eu quero tirar 2 princípios. O primeiro é que ao disciplinar os nossos filhos, nós estamos livrando eles da morte. Versículo 14 mostra literalmente que nós estamos livrando do Sheol. A palavra aqui descrita como Sheol, ela literalmente significa sepulcro. Então é a morte. Se você disciplinar o seu filho, você estará livrando ele de uma morte prematura. Mas não literalmente aqui significa
que você está livrando do inferno, como muitas vezes a gente associa a palavra Sheol ao inferno. O que está dizendo aqui é que você está livrando ele da morte. E olhando para a vida, é literalmente o que acontece. Uma pessoa que não disciplina o seu filho acaba se tornando rebelde, ele vai se envolver, às vezes, com álcool, com bebidas, com cigarro, com tráfico de drogas, com balada, com fumos, com revolta contra a polícia. E o que acontece? Ao se envolver com essas coisas, aumenta-se a chance que o seu filho morra antes. Quantos jovens você já viu que morreram por se envolver com essas coisas? Vários. E muitas vezes porque os pais não disciplinaram seus filhos. Isso não significa que um pai que instruiu o seu filho, a gente já foi isso na semana passada, um pai que instruiu tanto o seu filho e ensinou a palavra de Deus, mesmo assim o filho se revoltou. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Mas muitas vezes os filhos estão revoltados por aí afora e muitas vezes bate o carro, morre, acontecem situações porque os pais não ensinaram os filhos a amar o Senhor. No entanto, nós também podemos aplicar esse texto de uma forma espiritual, que a disciplina, ela de fato nos livra da morte espiritual. Mas como? Nosso segundo ponto nessa parte é que a disciplina de Deus, nós devemos mostrar a disciplina de Deus e a salvação de Deus. Ao disciplinar nossos filhos, o que nós estamos demonstrando é que Deus nos disciplina, mas que Deus também nos salva. Quando nós disciplinamos um filho, o foco é ensiná-lo sobre Cristo e moldá-lo conforme a imagem de Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho aos nossos filhos e ter isso em mente. Então, a gente vai falar isso mais na semana, José vai falar isso mais na semana que vem, mas a disciplina não pode ser feita com ódio, com rancor e com ira. A disciplina deve ser feita porque eu amo meu filho e porque eu quero que o meu filho se pareça mais com Cristo Jesus. Porque eu quero que ele ame mais o Senhor Jesus. Por isso eu disciplino, porque eu quero livrá-lo da morte e principalmente livrá-lo da morte eterna, livrar ele do inferno. Com isso, aumenta a chance na disciplina de que em algum momento ele entenda o Evangelho, ele entenda sobre Deus e ele entregue a sua vida a Cristo Jesus. Os pais deveriam ficar felizes quando um filho desobedece. Eu sei que isso é difícil. E eu não sou pai ainda, então eu sei que uma hora eu vou perceber isso. Mas a gente deveria ficar feliz quando um filho desobedece. Porque você tem a faca e o queijo na mão para pregar o Evangelho ao seu filho. Em que você pode dizer, olha filho, você fez isso, isso é pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é isso que foi cometido por Adão e Eva no início. E todos nós somos pecadores, todos nós desagradamos a Deus. Mas filho, você sabe qual que é a consequência do pecado? A consequência do pecado é a morte eterna. Então, nós devemos ensinar, e essa é a melhor oportunidade que nós temos, talvez uma das melhores oportunidades que nós temos, de ensinar sobre pecado aos nossos filhos. De dizer, olha, isso que você fez é pecado. O que o seu filho também precisa entender é que no princípio, Deus também castigou, disciplinou Adão e Eva e junto toda a humanidade. O pecado gerou um castigo e esse castigo tinha uma disciplina e essa disciplina foi a morte eterna. Nós recebemos esse castigo. Mas filho, isso dizendo de um pai para o filho, né? De um pai para o filho, Deus, sendo rico em misericórdia, enviou Jesus Cristo, o Deus Filho, para nos livrar desse castigo eterno. Ele tomou sobre si o nosso castigo, a nossa disciplina. Ele morreu na cruz, recebendo toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus, todo o castigo que nós merecíamos, Deus jogou sobre Jesus Cristo. Mas Jesus ressuscitou depois de 3 dias,
nos libertando do inferno. Ou seja, você pode chegar para o seu filho e dizer: filho, você aguenta ser disciplinado pelo papai? Não, eu não aguento. Eu detesto. Então, no inferno, não vai ser 3 varadinhas. Vai ser infinitas, varadas, flamejantes. Não vai ser no bumbum. Vai ser no seu corpo inteiro. Não vai ser algo que vai passar. Não vai ser uma ardência que logo passa. Não. Vai ser uma ardência eterna. Então esse pouco castigo, essa pouca dor que você tem sentido hoje, no inferno, vai ser muito pior. Filho, se você não aguenta nem essa disciplina que eu tenho dado a você, imagina a disciplina que você vai receber no inferno, e uma disciplina que você merece por causa do seu pecado. Mas lembra que a gente falou? Que Jesus nos livra desse inferno, Jesus nos livra desse castigo eterno? Sim, lembro. Então, mas pai, o que eu preciso fazer para então me livrar, de certo modo, dessa disciplina? Você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Como eu faço isso? Então você pode explicar para o seu filho. Perceba que esse momento de disciplina é o momento dos melhores momentos em que você pode pregar o Evangelho ao seu filho. Você pode dizer para ele sobre o sofrimento, sobre a graça, sobre a salvação. Logo depois da disciplina, e essa é uma regra que meu pai tinha, ele então me abraçava, a gente orava, pedia perdão para Deus, ele me abraçava, mostrando: filho, olha, eu te disciplinei, mas eu amo você, e agora você está perdoado. Assim como Deus nos perdoou. Você pode chegar para o seu filho e dizer: olha, lá no céu não terá esse castigo. Lá no céu a gente não vai ser mais castigado. Na verdade, será uma vida eterna, sem sofrimento algum. Filho, aqui na terra, quando a gente vive a vida aqui na terra, a gente vai receber alguns castigos de Deus, sim. Só que o castigo de Deus para um crente, ele é bênção. Porque é um castigo de um pai amável que está fazendo com que o seu filho se amolde a Cristo Jesus. Então é um castigo bom. E o seu filho precisa entender isso, que na vida ele vai ser castigado por Deus em vários momentos, assim como o pai castiga o filho. Mas é um castigo amável, é uma disciplina amável. Filho, o que você prefere? Uma vida eterna de castigo, de disciplina, de varas flamejantes em todo o seu corpo? Ou você prefere uma vida eterna de graça, de sem sofrimento algum, sem dor com Deus? Depois de você falar isso para o seu filho, eu duvido que ele fale: não, eu prefiro o inferno, prefiro ser rebelde. Eu duvido. A gente tem a faca e queijo na mão para falar para os nossos filhos sobre o Evangelho. Então, ao disciplinar os nossos filhos, nós estamos demonstrando que Deus nos ama e que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para nos livrar do castigo eterno. Na semana que vem a gente vai ter mais sobre isso, vai falar mais sobre a disciplina, mas eu quero concluir enfatizando o real significado da disciplina. O real significado. Qual é? Ensinar o Evangelho aos nossos filhos. Ensinar que ele deve amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. Ensinar tudo isso que eu disse. O foco não é apenas fazer com que o seu filho se dê bem na vida, que ele se torne um médico como você quer, que ele se torne um advogado. Não é esse. Não é só esse, se você assim quer que ele seja. Mas o foco principal não é torná-lo um bom cidadão, mas é torná-lo um cristão. O foco principal da disciplina é fazer o máximo para que o seu filho entenda o Evangelho, é fazer o máximo para que o seu filho ame o Senhor. É para fazer com que o seu filho entregue a sua vida a Deus e também para torná-los mais parecidos com o Cristo Jesus. Quero encerrar dizendo: pregue o Evangelho,
com a disciplina. Insta, quer seja oportuno, quer não. Prega o evangelho aos seus filhos. Não desista. Faça isso no momento da disciplina. Mas principalmente, faça isso com amor. Faça isso porque você ama o seu filho. Faça da forma correta. Faça isso porque você ama o seu filho e porque você quer que ele ame ao Senhor. Amém?